Mas em 2 Reis 22, a partir do 8 ao 10, você vai encontrar também. Quando diz assim, ó. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ponto. Então disse Hilquias ao escrivão Zafá: achei o livro da lei na casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Zafá, então Zafá levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. Zafá leu nele diante do rei. E esse livro, ele tinha muita sabedoria. Então tudo está se encaixando. Sabedoria, conhecimento, verdade que liberta, presença de Deus, perdão, curas, libertações, situações que eu passei na minha vida espiritual, como eu estava falando ontem, sobre o estrupo espiritual que eu vivi, onde o diabo, a partir daquele momento em que ele fez aquela violência comigo, e eu pensei que o Senhor não me amava, pensei que o Senhor não cuidava de mim, e apesar daquele fator que ocorreu, quando ocorreu aquele fator, a partir daquele momento eu me tornei uma pessoa viciada. Foi quando eu entrei para dentro da pornografia e me viciei, onde o diabo achava que podia me dominar, onde ele achava que podia me desgraçar, onde ele achava que eu podia ter uma vida amarrada, uma vida desgraçada, e que eu não poderia mais voltar a ser uma cristã, não poderia mais voltar a ser crente, não poderia mais voltar a ter Cristo na minha vida. E ontem eu estava falando, inclusive no vlog da noite, a respeito, ainda ficou um pedaço para trás, porque o telefone até, na hora, a bateria já estava acabando. E aí eu terminei de gravar no diário falando. E, gente, isso é uma área da minha vida muito incrível que Deus me permitiu viver no inferno e depois sair do inferno, sabe? E saber que hoje tem jovens que assistem esses vídeos e que também tiveram isso na sua vida, foram viciados em algo aonde Satanás os envergonhou, aonde Satanás achou que podia os derrotar e hoje estarem erguidos, fazendo a obra de Deus. Isso é muito gratificante. Saber que o tempo todo que eu levei, enquanto eu estava ali escravo de Satanás, através da pornografia, através do sexo, através dos filmes sexuais, através dos filmes satanistas, através de tantas coisas que Satanás me atraía para destruir a minha vida, e ter hoje a coragem de enfrentar o inimigo das almas, que é Satanás, e não ter medo do diabo e falar aquilo que eu vivi. E na autoridade do nome de Jesus Cristo eu fui liberta através de Jesus, através do sangue dele. Isso para mim não tem preço que pague, porque a minha vida foi lavada no sangue de Jesus. Eu fui livrada das trevas, eu fui trazida de volta para a luz, porque durante o meu período dos meus 6 anos até os meus 19 anos de idade, onde eu era escravo desse demônio, onde Satanás vinha de madrugada querer me destruir, onde ao avanço do decorrer da minha vida, eu fui desenvolvendo fatores de síndromes, eu fui desenvolvendo fatores de depressões, eu fui desenvolvendo fatores de crises, fatores existenciais, emocionais e psicológicos e também físicos na minha vida, por conta deste trauma, por conta deste momento em que eu vivi ataques espirituais, aonde Satanás achou que dos meus 6 aos meus 19 ele já tinha as cartas na mão para me ver derrotada, destruída, e hoje ter uma influência dentro da igreja, dentro do ministério de Cristo, pregando a palavra de Deus com autoridade, sem medo algum do que eu vivi. Eu não tenho vergonha alguma de contar isso, de expor isso em redes sociais, e expor isso para o mundo através do canal do YouTube, ou através de palestras em alguma igreja que eu vá palestrar algum dia, falando, relatando a respeito disso. Isso para mim não tem preço que pague, porque esse é o meu trabalho, em primeiro lugar é o meu ministério, a minha carreira. É o meu chamado e é o meu testemunho de vida. São as áreas que Cristo me curou, me tirando das trevas e me trazendo para a luz. Então essa responsabilidade é muito maior do que qualquer provação que um cristão possa viver. Quando você entender que você tem sobre a sua vida, uma missão poderosa, preciosa, de pregar a palavra de Deus, não há nenhum outro tipo de levantamento dos infernos que possa ocorrer entre invejas, perseguições, cobiças, ataques, de pessoas que possam olhar aquilo e levar isso para uma forma negativa, ou levar isso para algo que, você não devia ter falado sobre isso. Eu falo sim sobre o meu testemunho de vida, porque eu sei que através do meu testemunho, outras pessoas vão se livrar de Satanás, outras pessoas vão sair do inferno, outras pessoas vão ter a sua vida recuperada, vão ter a sua vida transformada, libertada, sem vergonha alguma. O crente tem que parar com essa mania de ficar com vergonha a ponto de não abrir a boca, de não explanar aquilo que viveu. Aos momentos em que ele passou as provações, o crente precisa encarar as dores, sabe? Dor é psicológica. Minha psicóloga disse pra mim, Rosiele, quando você
Enquanto você ficar fugindo das dores, você nunca vai ir para frente. Você nunca vai conseguir entrar dentro de um foco que é Cristo para pregar o evangelho para as pessoas. Use as tuas dores para alcançar as dores dos outros. Uma das coisas que ela falou para mim, canalize isso. Pegue os teus sofrimentos que você viveu na infância, os estrupos, as coisas que você passou, as tentativas de estrupos sexuais, os momentos em que você se encontrou sendo espancada, apanhando, vivendo uma vida desgraçada. Pegue todos esses gritos, todos os gemidos, coloque isso no altar de Cristo e faça a obra. Porque você tem um chamado, eu vejo isso, garoto. Como que você pode não ver isso? Eu era a única pessoa que não via aquilo que todos viam ao meu redor. Todas as pessoas que sentavam comigo, viam os meus estudos, viam ali eu contando sobre os conhecimentos, as minhas experiências com Jesus e tudo que eu coletei na caminhada. Olhavam pra mim e diziam, eu não consigo entender como que isso você não enxerga. E só faltava pra mim enxergar. Sabe, talvez você esteja aí me assistindo nesse momento, esteja passando por várias provas e não entende por que você não enxerga. Você não enxerga em primeiro lugar porque você não quer enxergar. E em segundo lugar porque você deixa o diabo mandar na sua vida. Você deixa Satanás entrar dentro da casa do seu coração e fazer morada. E eu estava ali escravizado, com as minhas mãos amarradas sobre as opressões do que eu vivia. Porque em tudo eu conseguia triunfar, em todas as áreas da minha vida. Mas na área onde Satanás me prendia, onde ele tirava as minhas forças, era na área da sexualidade, era na área do sexo, era na área dos prazeres, dos desejos carnais do meu corpo. Ali o inimigo me dominava, ali Satanás me destruía. Eu me lembro muitas vezes pregando a palavra de Deus nas igrejas, indo cantar, louvar, ministrar, voltava para casa, Satanás me esperava já dentro do meu quarto para querer me destruir. Quando eu tomei posse e autoridade, eu repreendi dentro do meu quarto, eu repreendi dentro da minha vida. Eu não aceitei mais que o meu corpo virasse um fardo de escravidão. Eu não aceitei mais viver aquela vergonha, mas eu precisava falar. O Espírito Santo dizia pra mim, você só vai ser liberta quando você abrir a sua boca em público e contar isso para as pessoas. Quando você entrar dentro de uma igreja e testemunhar isso para as pessoas, você vai ver que eu vou ser fonte de vida e rio de vida na sua vida. E o inferno então será abalado por isso. E quando eu comecei a entender isso, eu tive que passar pelo processo de tirar a vergonha do meu caminho e colocar a autoridade e a coragem na minha frente e seguir em frente mesmo consciente daquilo que eu passei. Tem muitos cristãos que não conseguem prosseguir no seu ministério, não conseguem ter uma carreira brilhante, porque ainda vivem amarrados, ainda vivem cercados dos seus medos, daquilo que escondem em seus esconderijos, na vida de pecado oculto que leva. E você tem que entender isso. O diabo ainda tem coisas seguradas de você. E você precisa tomar isso das mãos, das garras de Satanás, arrancar isso dos altares dos demônios. Entenda o que eu quero dizer pra você. E vou dizer pra você o ano inteiro, do ano que vem também, pra você entender que isso que você passou não é motivo para que você desmoreça, para que você deixe de fazer uma obra rica, porque esta obra foi feita para que você faça. A obra que Deus tem pra mim foi feita para que eu faça, e não para que outro siga fazendo. Se você deixar o inimigo te matar, você não vai conseguir fazer a obra de Deus. Você não vai conseguir chegar ao projeto, ao cume do monte, aonde a sua vitória está lá. Prestes para que você possa agarrá-la e tomar posse disso para a sua vida. Deus me chamou para isso. Aonde eu não entendia que na área da comunicação, que na área do desenvolvimento, da sabedoria que Ele me deu, através dos meus sofrimentos, isso geraria rios de vida para outras pessoas, independente das coisas que eu passe. Quando eu tomei posse disso, eu não deixei mais o diabo dominar a minha carne, eu não deixei mais o diabo se apossar do meu corpo, dominar as áreas aonde ele jogava na minha cara. Ele jogava na minha cara que eu não podia ser uma serva de Deus, porque eu me encontrava muitas vezes ali, jogada, entortada, naquele momento aonde eu me encontrava devastada na minha alma, aonde ali ele colocava enfermidades no meu corpo, aonde eu sentia dores na minha vagina. E eu não tenho medo de falar sobre isso, sim, porque eu falo sim na autoridade do nome de Jesus, porque eu recebi a minha vitória. E eu quero que você também receba a sua vitória aí, você que me assiste. Independente da idade que você tenha, na sua vida, dentro do seu casamento, nas áreas aonde o diabo te atormenta, nas áreas aonde o diabo te perturba, nas áreas aonde